noite! Estamos ao vivo aqui na live do Acorda. Já estou na expectativa pela minha convidada. Galera que tá entrando aí, boa noite. E aí, César, tudo bom? Quanto tempo, hein, meu amigo? Bom, vamos começando aqui na nossa live do Acorda. Para você que não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Adelaide Leão. Eu sou instrutora de meditação e performance. E por aqui produzo um conteúdo voltado ao autoconhecimento e principalmente voltado às pessoas que sentem sofrer com a ansiedade. A ansiedade hoje é uma emoção muito natural, muito genuína de todos e todas nós. Porém, com o mundo que temos vivido hoje, a gente está cada vez mais propício a ter um agravamento de crises, de uma relação negativa com a ansiedade. Então, eu estou perante esse trabalho desenvolvendo conteúdos para que as pessoas cada vez mais entendam a importância de cuidar da saúde, não só do seu corpo, mas também da sua mente, capacitando o corpo, trazendo maior entendimento de como a mente funciona, para que a partir disso a gente treine o corpo, a mente de forma estratégica para que possamos viver melhor neste mundo louco, né? O famoso mundo louco, para que a gente possa sair desse piloto automático. E hoje eu vou conversar com a médica Ediene Lobato. Ela tem um perfil aqui no Instagram que chama Med com Estilo. Med com Estilo, é isso? Med Estilo, se não me engano. E ela traz um pouco dos conhecimentos da linha de medicina e estilo de vida, que é uma vertente da área da medicina recente, que traz um pouco do conhecimento sistêmico do ser humano, que é algo também que eu quero muito trazer aqui. É importante que a gente possa entender que estamos condicionados no mundo hoje a tratar das coisas e das coisas de um modo geral, de forma objetiva e pragmática. Para todo e qualquer problema existe uma solução imediata, seja um medicamento, seja uma solução que possa ser tida a partir de um conserto, mas a gente vai lá e somos levados ao imediatismo. O mundo é movido, o nosso sistema econômico é movido pelo imediatismo. Então nós somos muito condicionados a isso, a achar que tudo hoje se resolve à base de comprar algo ou de efetuar uma determinada ação única e pronto, problema resolvido, como se fôssemos robôs, como se fôssemos máquinas, computadores, que basta levar na assistência técnica. Um dia desse meu computador precisou ir na assistência técnica, porque estava esquentando, as minhas aulas estavam ficando muito ruins, muito lentas, então eu levei na assistência técnica, resolvi o problema, passei lá uma pasta. Só que quando se trata do nosso corpo, não é assim que funciona. É importante que a gente olhe de um modo geral para todas as nossas ações, para os nossos hábitos e o que a nossa ação, o que do nosso dia, do nosso estilo de vida, da nossa alimentação pode estar contribuindo para como estamos vivendo hoje e para possíveis sensações, sentimentos e percepções que são importantes que a gente tenha. Então, trazer uma mulher, uma médica que fala a partir desta abordagem sistêmica é fundamental. Então não vamos ficar muito de conversinha por aqui. Ediene, você tem que me mandar a solicitação para participar. Me manda a solicitação para que eu possa te aceitar e a gente converse aqui. Como é que tá o som, galera? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir com qualidade? Me conta aqui pra gente começar. Agora. Valeu, Má. Má, ouviu o áudio dos alunos hoje? Vamos lá. E aí, galera, vocês também podem participar trazendo perguntas. E é bem importante que vocês participem para que a gente conheça e entenda o que vocês também querem saber, de que forma a gente pode contribuir. Oi, Ediene! Oi, Ade, que bom te conhecer, nem que seja por aqui, né?
Que bom te conhecer também. Eu gosto muito, muito, muito do seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho através de uma aluna minha, que é sua aluna, se eu não me engano, no curso de Sim, sim, medicina. uma aluna minha também de medicina. Exato. E aí ela me indicou o seu perfil, desde então eu sigo, gosto muito. Desde já quero te parabenizar, porque é uma forma da gente cada vez mais levar informação de qualidade para as pessoas que estão precisando. Afinal de contas, a gente tem muita informação. Então, quanto mais profissional, qualificado puder estar aqui nessa rede, trazendo informações consistentes, melhor, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito do teu perfil também, eu te sigo. Gosto Ai, muito que das bom. suas lives e gosto muito do... Quando você mostra artigo, então eu acho fantástico. É importante, né? É importante trazermos evidências científicas. Ediane, quero que você se apresente aqui para a galera do meu Instagram. Fala um pouquinho também, importante para as pessoas que estão aqui com a gente, o entendimento do que é a medicina e estilo de vida, que tem um pouco a ver com o que eu estava falando sobre essa abordagem sistêmica e não tão pragmática e direcionada que a gente já conhece. Sim, sim. Bom, eu me chamo Jen, eu sou médica, sou nefrologista de especialização. E aí, durante o meu mestrado, eu resolvi estudar doenças crônicas, porque na nefrologia nós atendemos muitos pacientes com doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, doença renal crônica. E aí foi durante o meu mestrado que eu resolvi estudar sobre como prevenir, né? Já que eu não quero que meus pacientes entrem em hemodiálise, que é o extremo do meu trabalho. E foi lá que eu estudei e descobri que existe a medicina do estilo de vida. Isso já tem 10 anos, então aqui no Brasil não se falava praticamente nada sobre isso. Todas as literaturas que eu estudei foram realmente americanas e de Israel. Então eu descobri o que era a medicina do estilo de vida. Lá é considerada uma subespecialidade, né? Aqui já não chega a ser essa categoria. Mas a medicina do estilo de vida, ela foca justamente nisso, tanto na prevenção quanto no acompanhamento de uma pessoa com uma doença crônica ao longo de toda a vida. E ela se baseia em 6 pilares de vida saudável, né? Um deles é o estresse, que a gente vai falar hoje, mas temos alimentação, temos exercício físico, sono, conexões sociais e cessação de vícios também. Então a gente interliga tudo isso porque a gente parte do pressuposto de que não dá para tratar, tentar conduzir um paciente olhando só por um lado, né? Eu não vou conseguir melhorar a alimentação do meu paciente se o meu paciente está passando por um estresse, por exemplo, que são duas coisas totalmente opostas, né? Então, a medicina do estilo de vida, ela fala sobre esses 6 pilares. Mas eu costumo dizer que o que eu mais gosto da MEV, da medicina do estilo de vida, é que ela não se baseia só nisso. Ela te orienta sobre como realizar mudança de comportamento. Porque pra gente, médico, é muito fácil dizer para o paciente assim, olha, você tem que fazer exercício, você tem que se alimentar melhor, você precisa diminuir seu estresse. Mas como você vai fazer isso, né? Como é que o paciente vai chegar aquela informação para o paciente e ele vai se dar conta de que aquilo é realmente necessário para a vida dele. Então a gente estuda muito sobre mudança de comportamento, já pegando ali um gancho da psicologia também. Que legal! Quando se trata de ações preventivas, é muito importante esse aspecto do acompanhamento, né, Edile? Porque a gente está lidando com algo que é muito na contramão do que as pessoas geralmente conhecem e estão mais acostumadas. Todos e todas nós nascemos e crescemos numa sociedade onde ficou doente, toma um remédio. Toma um remédio por 3 dias e está liberado para fazer qualquer coisa, né? Estou doente, come saudável, fiquei bem, volto a comer porcaria. Então, o acompanhamento, ele garante para a pessoa que ela de fato faça mudanças efetivas, que tratem da saúde a longo prazo, né? E isso Sim, e não só, né? E não só das pessoas, os médicos também têm essa visão, né? Os médicos. Eu costumo brincar dizendo que o médico se acha um bombeiro, né? Ele vê um incêndio e ele quer apagar o incêndio. Só que ele não pensa que existe o bombeiro civil, que é aquele cara que está lá todo ano visitando prédios, vendo como é que está o extintor, se está funcionando bem, se tem saída de emergência. Então a gente tem que parar para pensar que não é só tratar a dor, né? Nós precisamos ver o que está causando a dor e como prevenir que isso piore. Exatamente. Você falou em dor, você falou em estresse, que inclusive é um dos pilares da medicina e estilo de vida. E eu acho muito importante a gente democratizar esse assunto, porque quando se fala de estresse, quando se fala de ansiedade, todas as pessoas se autodiagnosticam com ansiedade, com estresse.
e às vezes até mesmo popularizam esses sintomas, essas causas que a longo prazo podem prejudicar muito a saúde em todos os âmbitos. Para você ter uma ideia, eu lido com pessoas, alunos meus, que vêm me procurar por uma questão de caráter emocional, ansiedade, estresse. E aí eu peço para essa... E aí a gente avalia o padrão respiratório dessa pessoa, porque a respiração, a dor e o estresse tem uma abordagem fisiológica também. Então, por isso que eu trabalho muito com a reeducação respiratória. Mas aí eu faço todo o processo de treinamento e pergunto para essa pessoa: como que você está lidando com o seu sono? E aí a pessoa fala assim: eu estou muito mal, não estou dormindo bem. Ok, e a sua alimentação? É meio ruim também, como mal, passo... Geralmente a pessoa passa o dia todo sem comer, chega à noite, come pra caramba. E aí a gente fala assim: beleza, e você está sentindo que os efeitos do nosso treinamento estão dando resultado? Mais ou menos. É óbvio que é mais ou menos, né? E aí essa pessoa, quando eu pergunto para ela o porquê de ela não estar sentindo os efeitos, ela não consegue associar isso com os outros hábitos, com a qualidade do sono. Por isso que eu também trago muito o conceito de atenção plena, de presença, de nós estarmos presentes para vários aspectos da nossa vida que estão potencialmente interferindo na nossa qualidade de vida. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa abordagem sobre o estresse. Como que hoje a gente pode se perceber, na minha opinião, estamos todos potencialmente estressados, né? E até que ponto isso pode ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade e que não deve ser olhado apenas por esse lado patológico, mas também um olhar preventivo, um olhar, né, que deve ser constantemente visitado, né? A gente tem que estar vigilante para isso. Sim, sim. O primeiro pesquisador, né, quem realmente deu esse nome de estresse, na verdade ele chamava de resposta ao estresse, né? O que a gente sente, na verdade, é a nossa resposta ao estresse. E ele fala que esse estresse ele passa por três fases, né? A primeira fase é a fase de alarme, ou seja, dando um exemplo aqui bem clássico, né? Você tá lá dirigindo seu carro, de repente você é cortada no meio, e aí na mesma hora, né, você se estressa, vai lá, freia, taquicardia, começa a suar, a pupila dilata. E aí, depois disso, você tende a entrar num quadro de resistência ao estresse. Só que algumas pessoas não conseguem parar aí. E elas vão direto para a etapa de exaustão, que é justamente a resposta inadequada ao estresse. Porque, como ele costuma dizer, a maioria dos pesquisadores falam, o problema não é o estresse. O estresse ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, né? Temos o estresse bom, que é o estresse, e o de estresse, que é o estresse ruim. O problema é a forma como você reage a ele, né? Então, a gente costuma dizer que o estresse é uma resposta inadequada a um fator estressor. E aí a gente lembra da ansiedade, né? Que é justamente quando a gente tem uma experiência contínua de estresse, acaba desencadeando essa ansiedade. E ela se diferencia principalmente pelo fato de que na ansiedade, o fator estressor, ele não está mais ali presente. Ele já não é tão externo, ele já é mais interno. Então, nesse momento que a gente diz que é desproporcional. Quando a sua resposta é completamente desproporcional, o fator externo já não existe mais, aí a gente diz que nós estamos diante de um quadro de ansiedade. E vale lembrar, né, que se essa ansiedade durar por mais de 6 meses, estiver impactando negativamente na sua vida, ou seja, você já não consegue mais fazer as suas atividades diárias, e aí sim nós temos um transtorno de ansiedade, que essa sim precisa ser tratada, né, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico e uso de medicamentos. Então a gente tem essa diferença que é interessante. Que legal! Olha, eu adorei, adorei. Eu vou até registrar aqui para a galera que está assistindo. Então, olha só, gente, o que que a Ediane falou? Ela colocou aqui um fator muito importante de entendimento que nós todos estamos suscetíveis ao estresse. O estresse, ele é um fator externo que nos traz uma reação e uma resposta a isso, correto? Isso, exato. Beleza. E aí, quando a gente começa a responder de forma inadequada, fazendo com que esse fator estressor não seja mais externo e sim interno, ou seja, eu carrego esses fatores potencialmente estressores que vivem me impulsionando a reações.
que a longo prazo, que de modo frequente são negativas, né? Imagina eu andar com a minha pupila dilatada o tempo inteiro, sudorese, taquicardia. Isso acontecer quando um carro me corta é super normal. Mas o que está acontecendo com as pessoas, né, de um modo geral hoje Tem nenhum carro te cortando, não tem nenhum leão na floresta tentando te comer, mas a gente está tendo a mesma resposta como se tivesse. exatamente. E o mais engraçado é pessoas que relatam esses sintomas e já até se perderam de onde eles vêm. Eles não sabem, a maioria não sabe mais. Elas não sabem mais, cara. E aí eu pergunto, mas você tem uma impressão do que desencadeou? Não sei. Não faço ideia. Do nada a pessoa tem a crise. Então existem estratégias, existem treinamentos que fazem essa reconexão com o corpo. Que eu trabalho bastante com isso também, posso falar, mas queria que também você falasse um pouquinho de como que uma pessoa que está nesse quadro de percepção, que talvez isso esteja realmente começando a atrapalhar a vida, como que essa pessoa pode entender e trazer clareza para isso? Porque acontece também muitas vezes da pessoa ter vergonha de que tem esses sintomas. A pessoa tem vergonha de sair na rua, sentir medo, não conseguir voltar para casa, enfim. Bom, Ade, a gente tem estudo sobre muitas coisas, né? Dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, a gente tem estudo mostrando que a própria alimentação pode impactar positivamente, né? Uma alimentação mais plant-based, por exemplo, tem uma relação positiva com o estresse. O exercício físico, ele é fantástico, né, em relação ao estresse, por quê? Porque você descarrega aquela exaustão, então você entra numa homeostase, ou seja, aquela tua resposta ao estresse, você vai lá no exercício e consegue entrar nessa homeostase. Conexão social é algo que tem um impacto muito positivo, então se você tem um parceiro, alguém com quem você possa, né, estar junto, confiar, conversar, com certeza isso tem impacto muito bom. Tem alguns estudos sobre tempo na natureza também, mostrando que pessoas que conseguem se ligar à natureza tendem a ter uma melhor resposta ao estresse. Mas, sem dúvida nenhuma, o que tem de melhor evidência sobre isso tem relação com mindfulness, respiração e as técnicas que você trabalha. É o que a gente tem de mais estudos mais impactantes mostrando benefício, né, para a redução do estresse do longo prazo. E acredito que também para uma resolução imediata, né? Não tão imediata assim, porque é como eu falo para os meus alunos e alunas, não basta você fazer um treino aqui comigo numa live e, nossa, melhorei, tô ótimo. Não, aquilo vai voltar. Isso tem que ter uma metodologia. Você tem que começar a aprender a treinar esse estado de presença, aprender a treinar uma percepção corporal. Porque o que acontece muitas vezes é exatamente isso. A gente perde a noção, nós estamos tão acelerados mentalmente que a gente perde a noção dessa conexão com o corpo e desse estado de potencial exaustão, né? Sim, Então, um dos tratamentos também é retirar o fator estressor, mas isso hoje é impossível, né? É impossível. Então, se o seu fator estressor é o trabalho, como realmente largar o trabalho? Não tem como. Mas tem um estudo muito interessante que mostra que o estresse ele tem uma curva em U em relação ao desempenho, que significa o quê? Uma vida sem estresse não te leva longe também, né? Então, se você, por exemplo, eu falo isso muito para os meus estudantes de medicina, que o estresse da faculdade, né, de ter que estudar muito, ter bom desempenho, tirar notas boas, é um estresse bom, porque ele melhora a sua performance, né? Então, ele é um estresse que tem hora para acabar. Na formatura, ele termina. Então, esse estresse, ele é bom. Ter uma vida totalmente isenta de estresse também não é legal, não te leva muito longe. Então, o estresse nem muito, nem também. O ser humano é estimulado também pelo crescimento, pelo desafio. E tem um vídeo meu onde eu trago o estudo de uma psicóloga que também trabalha com neurologista, que é a... Como ela chama? Ela fala do fator positivo do estresse. Que ela começou... Kelly... Sabe qual é? Aquela que tem um TED. Ah, eu acho que eu sei sim. Só não lembro o sobrenome dela. Kelly Eu já assisti esse McGonigal. TED, é muito bom. Exato. Kelly McGonigal. E ela tem um TED onde ela fala do elemento positivo do estresse.
das pessoas simplesmente mudarem a mentalidade acerca do que é bom e do que é ruim no estresse. Então ela fez testes, ela é uma pesquisadora que fez esses testes por Harvard e ela reuniu determinadas pessoas juntamente ali com outros cientistas e eles colocaram essas pessoas à base de um fator estressante, né? Fizeram uma experiência, mas treinaram essas pessoas a interpretarem aquilo como um desafio positivo, né? Como um bom desafio, como algo que vai impulsionar a coragem, o crescimento. E o simples fato das pessoas interpretarem aquele acontecimento como algo positivo já mudou a resposta ao estresse. Então, olha só a importância de um treino mental, né? Sim. A importância de você condicionar o seu pensamento, de você condicionar o seu estado de presença para lidar melhor com os acontecimentos, por exemplo, o curso de medicina, né, que é estafante, que é cansativo e tudo mais, com qualquer outro desafio que você vai lidar. É saber que o nosso corpo, que a nossa mente, elas podem ser utilizadas como estratégias. E por que esse conhecimento é tão recente, né, Jenny? Qual foi o bug que deu na nossa sociedade que a gente, na sua opinião, que fez com que a gente não entendesse isso de cara? Eu acho que inicialmente a gente acreditava que era algo inevitável, né? Eu acredito muito nisso. Acho que mais recentemente a gente descobriu que não, que tem como mudar. E um fato interessante, que é algo que eu sempre repito para os meus pacientes, é que você não tem que mudar o meio, você tem que mudar você, né? Você tem que ser mais resiliente. Então, acho que esse entendimento ele é um pouco mais recente, de que eu preciso me cuidar para não reagir ao estresse, mas eu não vou poder sair daquele ambiente. Nem sempre eu vou conseguir isso, né? Então é algo que realmente as pesquisas são bem mais recentes sobre esse tema. E eu acho também que antes a gente não levava isso muito a sério, né? A gente não caracterizava o estresse como realmente algo tão prejudicial à saúde quanto hoje a gente entende completamente. Exatamente, é como se estivéssemos também numa roda, girando essa roda, fazendo ela funcionar. E esse, apesar de não termos tanto o que dizer de fator positivo ou não, mas foi uma percepção que se expandiu com a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente se recolhesse e junto desse recolhimento nas casas, enfim, a gente passou a olhar um pouco mais para nós. Então ela acelerou um pouco o que a gente chama de revolução do autoconhecimento, né? De todo mundo começar a se perceber e entender como uma situação tão crítica pode atingir a nossa saúde mental e o quanto a nossa saúde mental tem uma relação direta com a saúde dos nossos relacionamentos, da nossa vida profissional e de tudo que a gente busca fazer. Então, é realmente perceber que estamos propensos a isso, que é algo que está inerente à nossa vivência e quais estratégias eu posso buscar para melhorar, para realmente trazer clareza para como está a minha relação com a ansiedade, com o estresse, né, Jane? Então, se por exemplo uma pessoa quiser buscar um médico com essa especialização de medicina e estilo de vida, como que essa pessoa faz? Ela procura um médico diretamente? Isso já está com mais acessibilidade? Você traz um pouquinho disso para gente? Infelizmente não tão fácil, pelo menos não aqui na nossa região, Ade. Eu implementei os 2 primeiros ambulatórios de medicina de estilo de vida que nós temos hoje. Os 2 atendem gratuitamente pelo SUS e estão relacionados às faculdades onde eu ensino. Fora disso, a gente não tem, tanto é que essa é a minha pesquisa de doutorado, nós não temos implementação nenhuma na educação médica. Ou seja, o estudante hoje que entra na faculdade e sai da faculdade, ele entra e sai sem saber o que é medicina do estilo de vida, porque não existe nada sobre esse assunto durante os 6 anos de curso. Tá? Então, a ideia do meu doutorado é justamente implementar isso e eu implementei esses 2 ambulatórios, que são aqui em Belém, pelo SUS gratuitamente. Em São Paulo é mais fácil. É mais fácil procurar um médico que atenda a medicina do estilo de vida pelo Colégio Brasileiro. Nós temos hoje o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, onde nós temos vários profissionais que atendem. Mas realmente, pelo SUS, gratuitamente, é apenas nas faculdades de medicina que a gente vai conseguir encontrar. Entendi. Então não é algo tão simples, infelizmente, ainda. Mas quem sabe. Né? E é uma área que está crescendo aos poucos.
E que eu acho que o mais importante é a pessoa que está aqui com a gente também, assistindo, entendendo que realmente a gente está falando de algo que aborda muitos aspectos da nossa vida em prol da saúde. A saúde não é algo mais que a gente lida de forma isolada. E até mesmo em outras especialidades, né, Jenny? Eu acho que todos e todas as especialidades hoje já tratam e percebem melhor o ser humano como algo, né, holístico, usando a palavra holístico de modo a falar de todos os aspectos. O aspecto emocional, a gente tem, inclusive, eu estou estudando sobre o fator emocional e o quanto a respiração influencia o padrão respiratório, o quanto ele tem uma relação com as nossas emoções. E existem evidências científicas do quanto as emoções influenciam na nossa imunidade, no quão a gente pode estar potencialmente inflamado ou não, né? Potencialmente. Tal, isso é evidência científica que comprova, né? Então, uma simples emoção, parece simples, pode influenciar na nossa saúde, na nossa fisiologia, né? Então, trazer esse entendimento de as pessoas perceberem que é uma relação direta com tudo que você sente, né? E a ansiedade, eu acho que também gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Uma primeira percepção de como que isso pode estar afetando negativamente a minha vida é como está o meu corpo? Eu tenho dores? Fala um pouquinho pra gente, Ediane, por um viés médico, por um viés clínico, como que a ansiedade muitas vezes traz esse, como chama, essa somatização no corpo? Ela pode se apresentar de diversas formas, né? Pode se apresentar, por exemplo, como você falou, através de uma dor crônica, né? Posso ter uma alteração gastrointestinal, né? Uma alteração intestinal, posso ter palpitações. E o final, né, que a gente chama do transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa já não consegue mais sair de casa, não consegue mais desempenhar suas atividades. Então, algo tão simples para mim quanto sair no supermercado e fazer uma compra, para alguém que tem o transtorno é algo impossível. Não consegue estar no meio de outras pessoas. Então, são sintomas que são múltiplos, né? Cada pessoa sente de uma forma, é muito difícil a gente generalizar. Mas são muito semelhantes ao que a gente sente quando está diante de um evento estressor. É como se você estivesse ali diante de um leão, mas na verdade esse leão não existe, né? Cada um vai responder de uma forma. Alguns vão se fechar, outros vão correr. Então, é muito complicado falar sobre isso. Mas a gente tem muitos estudos mostrando que altera, inclusive, a imunidade. Então, por exemplo, diante de um quadro de estresse, a pessoa tem dificuldade de cicatrizar feridas. Você não tem resposta imunológica suficiente após uma vacina, por exemplo. Para você ver o quanto isso impacta não só nos sintomas que a gente consegue perceber, mas é algo que para a gente é imperceptível. Eu tomei uma vacina e eu acho que eu estou protegida, talvez a minha resposta não seja tão adequada se eu estiver diante de um quadro de estresse. Porque o estresse ele ativa duas vias hormonais, que a gente chama, né? Uma via que vai culminar na adrenalina, né? E a outra do nosso guia, do eixo hipófise adrenal, que vai culminar no aumento do cortisol. Né? Isso influencia diretamente na nossa imunidade, na nossa resposta. Então é interessante saber o quanto tudo pode estar interligado. E cada pessoa vai ter uma reação completamente diferente da outra. Até isso dificulta muitas vezes o diagnóstico, né? Porque cada vez mais a pessoa, não, mas eu sempre fui assim, e não procura ajuda. Então, mais do que nunca a importância das pessoas buscarem boas informações de qualidade e principalmente, gente, autoconhecimento. Um entendimento claro de que você está perante um mundo que cada vez mais compete pela nossa atenção, nos traz demandas altíssimas em relação, que faz com que a gente crie expectativas no trabalho, na vida pessoal, e as coisas vão se embolando se a gente deixar. Então, treinar o nosso pensamento, treinar as nossas percepções sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo e como fazer isso. A Ediane também trouxe aqui uma clareza de como a gente está se alimentando, de como está a nossa qualidade do sono, de como está a nossa respiração. E falando mais especificamente disso, da respiração, é impressionante como o primeiro trabalho que eu faço com os alunos e alunas
é esse processo minucioso de reeducação respiratória, que muitas vezes pode parecer chato, mas é necessário, porque esse padrão de absorção de energia, ele é extremamente impactado pelo nosso mundo hoje. Então, é muito comum lidar com pessoas que estão com um padrão respiratório extremamente confuso, acelerado e escasso. As pessoas, elas não conseguem expandir. Então, tem todo um processo minucioso que eu faço de acompanhamento, que tem uma relação direta com uma ativação de estado de relaxamento. E isso não significa que você vai relaxar, agora eu estou relaxado. Não, significa que você vai conseguir direcionar a tua energia para coisas que quando você está relaxado, quando você não está relaxado, você não faz. Por exemplo, o corpo, ele não aprende a digerir de forma correta num estado de estresse. Porque ele acha, né, Jenny, você também pode falar assim, quando a gente está num momento de ansiedade, estresse, para o corpo é luta e fuga total. Não dá tempo de digerir alimento, não dá tempo, entendeu? Então, tipo, cara, você quer minimamente... A bexiga fica lá, né? Não consegue relaxar para urinar, o intestino para, né? Então, é o tempo que eu tenho para correr. Eu realmente não tenho tempo de fazer nada. E fora isso, né? O fígado produz glicose, porque é para te dar energia para poder correr. Agora, imagina essa glicose aí ao longo do tempo em excesso. O que que vai causar, né? O paciente vai começar a ter resistência à insulina e depois diabetes. Então, impressionante como está tudo interligado. E essa questão da respiração, você falou, é pura verdade, né? A gente está, depois de um dia cheio, trabalhou muito, atendeu muita gente, a gente começa a perceber que fica ofegante. Aí, alguns minutos de respiração consciente, é impressionante como a gente relaxa, consegue dormir melhor, né? Tudo muda. Quanto é importante a gente parar um pouquinho para olhar a nossa respiração, como é que está. Exatamente. Não só à noite, né, Ediane, mas em qualquer momento do dia. Mas à noite realmente é bem importante para quem principalmente está começando a treinar, a praticar, perceber uma respiração mais profunda, gerar esse hábito, porque é algo que a gente pode treinar em qualquer lugar. Então, gerar o hábito de trazer presença para a tua respiração, porque isso de imediato pode ajudar você, para quem está assistindo aqui a gente, entender melhor como que isso tem uma relação direta com clareza dos teus pensamentos, com a sensorialidade do teu corpo e como você está interagindo com fatores estressores, tanto de forma interna quanto de forma externa, né? E é algo tão simples, né? Barato, você pode fazer em qualquer lugar, não precisa comprar, né? É só aprender a respirar e controlar a sua respiração. É isso. Você tem. E isso associado também com essa clareza que se amplia e que faz com que a gente busque estratégias também no âmbito do movimento, da alimentação, da qualidade do sono, do treino de meditação mais aprofundado, enfim. São vários aspectos que você também, como médica de medicina do estilo de vida, também traz pra gente. Eu fico muito feliz de verdade. Eu até tentei essa pós no Einstein, mas eu não fui aceita porque eu não sou da área da saúde. Então, Ah, tem isso, né? Mas tem outras, viu? Acho que tem na IPMED, tem algumas outras opções aqui no Brasil também que dá para fazer. sim, Talvez. é É porque sua graduação não é na área de saúde. minha graduação de ensino superior é na área da comunicação. Então, por isso que não fui aceita. Ah, entendi. E aí, só o outro curso de extensão de meditação e mindfulness, que é um curso de extensão. Então, por isso que eles não me aceitaram lá. Tem que ser curso superior na área da saúde. Eu não sabia. Mas, de qualquer forma, é um assunto que eu gosto muito de falar e por isso que eu quis te trazer aqui, uma profissional que eu vejo que contribui bastante com esses temas aqui no Instagram para fazer com que as pessoas entendam e percebam e gerem essa consciência da importância da gente estar cada vez mais atento que o mundo mudou completamente. E a gente, hoje, sozinhos, não vamos conseguir agora mudar o contexto. Não vamos conseguir mudar o contexto, às vezes, do âmbito pessoal, né? A gente muitas vezes não consegue só sair do emprego, que dirá o contexto geral. Não então, consegue. buscar estratégias na gente, estratégias no corpo, estratégias na nossa rotina, para que possamos estar cada vez mais preparadas para viver nesse mundo, né?
Justo. Por isso que eu quero levar o mindfulness para os meus estudantes, né? Então, quando você estiver aqui em Belém, não esquece de me avisar Sim, para a gente combinar com de fazer. certeza. Eu quero muito que todo mundo saiba o que é, né? Como usar a respiração a seu favor. Acho que para o médico é imprescindível, né, saber isso. Profissional de saúde de uma maneira geral, né? Quem lida com isso todo dia, o estresse é muito grande no dia a dia, que não tem como a gente escapar, né? Então, saber lidar com isso é fundamental. Com certeza. E quero muito, viu? Eu tenho E cada até para orientar o paciente, né? Então, se eu não sei que existe essa estratégia, como é que eu vou orientar o meu paciente? O que que ele pode fazer? É exatamente. fundamental que todo mundo saiba. Que legal. Ediene, foi um prazer conversar com você. Espero que a galera que esteja aqui acompanhando a gente tenha gostado também. E para quem quiser te seguir, como o seu Instagram tá aqui, galera, É, siga o lá. médico em estilo. E vamos lá, cada vez mais trazer essa atenção maior para o nosso corpo, para as nossas emoções, para o nosso pensamento. Você quer falar Obrigada, alguma Dê. Muito coisa? Quer... obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com você e te conhecer finalmente, né? Depois de tantas tentativas aí. Sim, Mas muito legal o teu trabalho, gosto muito. Eu sou tua seguidora, então eu tô sempre de olho em tudo que você tá falando e estudando. Gosto muito. ai, obrigada, é uma honra para mim. Obrigada mesmo. Ó, a Brena tá falando que adorou o papo, Lucas, Hanna, o Fábio. Obrigada, gente. Vou deixar essa live aqui gravada no Instagram. Se você gostou e quiser compartilhar com algum amigo ou amiga, vai ajudar bastante o nosso trabalho também. A Ediane, que traz muitos conteúdos relevantes. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.